Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro denuncia para a Europa perseguição e ditadura no Brasil. Jair Bolsonaro são usados para o perseguir. Chegamos ao cúmulo de ter agora o Ministério Público num inquérito em curso para apurar se Bolsonaro importunou uma baleia enquanto andava de jet ski. Ora, esta raiva, este ódio pelo chamado capitão do povo e o homem mais amado do Brasil é de facto por demais evidente. Chega também à imprensa aqui da Europa e, portanto, este caso desta semana que aqui trazemos hoje foi só mais um de inúmeros episódios de perseguição a este homem e com essa absoluta cumplicidade da imprensa. Sem mais demoras, vou então pedir à minha produção para adicionar Jair Bolsonaro à transmissão. Jair, muito boa noite. É um orgulho enorme tê-lo aqui diretamente para Portugal e para a Europa. Então peço-lhe, Jair, resumidamente, o que é que tentam acusar o seu filho nesta investigação e a sua opinião sobre isso, a sua justificação para isto, para estes ataques, para esta perseguição, não só a si, como à sua família. Primeiramente, meu cumprimento a todos, portugueses e brasileiros. E, rapidamente, a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. Bem, terminamos o ano de 2022, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, e no dia 8 de janeiro, houve aqui uma armadilha por parte do... Eu chamo aqui de Capitólio Tupiniquim, onde houve uma convocação de última hora, brasileiros de verde e amarelo foram para a região da Praça dos Três Poderes e houve invasão e depredação de prédio público. Se bem que quando esses brasileiros chegaram lá, já estava tudo depredado, tudo quebrado. Bem, e depois então começou mas a perseguição continuou. Primeiro eles querem vincular a mim a qualquer custo o que aconteceu no dia 8 de janeiro e não consegue achar nada porque eu estava fora do Brasil e não participei de absolutamente nada. Mas muitos daqueles que participaram, alguns erraram, mas estão sendo condenados a apenas de 17 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Não deviam ser julgados lá. O julgamento, para quem não tem foro privilegiado, como deputados, senadores, presidente da República, tudo é primeira instância. Mas o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo conduz todo o inquérito e ele mesmo faz o relatório e ele conduz a votação, de modo que as condenações aqui são pesadas, 17 anos de cadeia. Bem, no tocante à minha pessoa, perseguição em cima de perseguição. Tudo fazem para achar uma maneira de me condenar, mas não acham nada, porque não tem nada. Fiz um governo limpo no Brasil. O ano passado sofri busca e apreensão na minha casa, porque eles estavam procurando um cartão de vacina. E eu não tomei vacina. Então não tinha cartão de vacina, eles achavam que eu tinha um cartão falsificado de vacina. Não acharam nada. Agora, domingo, fizemos uma super live aqui. Chegamos a bater pico de 500 mil pessoas e ultrapassa atualmente os dois sites nossos a 4 milhões de visualizações. Mas a live de domingo teve uma coisa muito importante que tem a ver com o que aconteceu no dia seguinte. Eu citei uma notícia da Venezuela. Que notícia é essa? A Venezuela, por pressão americana, resolveu
fazer eleições limpas, ou seja, o sistema de votação na Venezuela é exatamente igual ao do Brasil. Urnas eletrônicas que você não consegue auditá-las. E o Maduro resolveu, então, para atender a uma decisão norte-americana para que as sanções econômicas deixassem de existir na Venezuela e os Estados Unidos voltassem a comprar petróleo e gás da Venezuela, o Maduro botou aí o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Isso foi feito agora em dezembro, quando se definiu lá por referendo se o povo daria ou não poderes para o Maduro anexar 2/3 da Guiana. E eu citei esse fato. Então o Maduro prometeu e vai ter voto eletrônico, né, ao lado do voto impresso no corrente ano, só que o Maduro tomou uma decisão que realmente surpreendeu a todos. Ele manda na justiça lá, como aqui o executivo manda na justiça eleitoral no Brasil, e resolveram tornar a então deputada Maria Corina inelegível, juntamente com Capriles, inelegíveis por 15 anos. E no Brasil não é diferente. Fizeram a mesma coisa comigo, a acusação comigo é de que eu me reuni com embaixadores em 2022 e isso aí eu abusei de poder político. Então, me tornaram inelegível por 8 anos. Então, ou seja, o Brasil está perfeitamente alinhado com a Venezuela. Todos os opositores aqui estão sendo caçados ou tornados inelegíveis. Todas as ações do Tribunal Superior Eleitoral são em cima de deputados e senadores conservadores. Então, é a situação que o Brasil se encontra. Tenha muito a falar, é muito mais grave o que acontece no Brasil do que eu estou relatando agora. Estamos vivendo, sim, uma ditadura aqui, onde todos têm medo de usar o telefone celular e trocar informações na rede do WhatsApp. Sim, o que nós vimos é que assim Jair Bolsonaro arranjaram pretextos absurdos então com essa questão dos embaixadores para o tornar inelegível, mas também vimos fazer essas tais buscas pelo passaporte vacinal quando estava para vir para Portugal, porque tinha sido convidado para participar numa cimeira direita para Portugal e apreenderam-lhe o passaporte e com isso impediram que viesse. Portanto, isto está a ser uma perseguição porque agora, depois de uma super live histórica, também arranjaram esta forma de o perseguir. E sente que isto está a acontecer também a quem o rodeia, nomeadamente os seus filhos? Olha, o que acontece? A ditadura, que é conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, tem o apoio da imprensa brasileira. Como, por exemplo, a busca e apreensão na casa de praia aqui na cidade de Angra dos Reis, que eu estou no momento, foi para cima do meu filho, não tinha nada a ver comigo. Mas como eles sabiam que o meu filho estava aqui, porque a live havia sido executada no domingo, a imprensa potencializa fake news. Como, por exemplo, falaram que eu havia fugido de barco quando a Polícia Federal chegou aqui. Deixo claro, a Polícia Federal sempre chega às 6 da manhã. Nesse dia chegou às 7h30 da manhã. Eu já estava pescando no mar. Então não houve fuga nenhuma, nem minha, nem dos meus filhos, por ocasião dessa presença da Polícia Federal aqui em Angra dos Reis. Também a TV Globo, em especial, divulgou que havia sido encontrado um computador da Agência Brasileira de Inteligência, de Inteligência, a ABIN, na casa do meu filho lá no Rio de Janeiro. Depois a própria Polícia Federal falou que não foi encontrado absolutamente lá, nada. E outra coisa importante, a busca e apreensão, ela foi feita em cima de uma mensagem de uma assessora do meu filho Carlos para o delegado Ramagem. E como se essa mensagem havia sido trocada em 2020, quando o Ramagem ocupava a agência, a ABIN. Na verdade, a mensagem foi em 2022. Foi em outubro de 2022. O Ramagem já estava afastado da ABIN há mais de 5 meses e já era deputado federal eleito, porque a mensagem é de meados de outubro. Ou seja, mentira em cima de mentira por parte da imprensa. Eles desmentem só horas depois, quando a notícia já mais que circula no Brasil e também fora do Brasil, a notícia chegou de forma distorcida. Mas aqui a questão é que essas ordens do Supremo Tribunal Federal foram dadas na calada da noite, precisamente após a Super Live, que fulminou as audiências,
Não acha que isto também mostra desespero e medo deles ao, assim, num ato desesperado, à meia da noite, de madrugada, mandarem fazer uma ação dessas junto da sua família? Não mostrará que estão com medo de o Jair continuar com muita popularidade, de continuar a ser aclamado pelas multidões? Eu estou sendo investigado no Brasil agora também por importunar uma baleia. Olha a acusação. E marcaram meu depoimento para a próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro agora. Quarta-feira, 7 de fevereiro. E como já começou uma mobilização na cidade de São Sebastião, onde está previsto prestar depoimento, a Polícia Federal acabou de suspender o depoimento. Remarcou para o final do mês na cidade de São Paulo, porque eles previram que haveria muita gente na cidade de São Sebastião. O que eu defini aqui? Obviamente, eles que marcam o local e o horário para depor. Estarei no final do mês em São Paulo. Mas eu confirmei minha ida na quarta-feira, agora dia 7, na cidade de São Sebastião. Então haverá uma grande concentração. Se prevê mais de 20 mil pessoas presentes, uma pequena cidade aqui perto, né, onde eu prestaria depoimento. Estarei presente, sempre ao lado do povo, e não adiantou eles mudarem o local do depoimento. Faremos sim um ato político nesse próximo dia 7, quarta-feira, aqui em São Sebastião. Muito bem, ou seja, não se deixa abalar por estes ataques. Estes ataques mediáticos que vêm da imprensa, porque, por exemplo, aqui em Portugal, a imagem que as televisões passam de Jair Bolsonaro é com os rótulos de genocida, de louco, tal como Trump. Exatamente. Sobre as eleições, eu estive em 7 de setembro de 2022 em Brasília e em São Paulo. Eu vi um mar de gente a apoiá-lo como eu nunca tinha visto na minha vida. Não via ninguém a apoiar petistas, mas depois as eleições mostraram aquelas linhas muito esquisitas, muito dúbias, com as tais urnas anteriores a 2020 hackeáveis. Eu sei que não se pode comprometer, até pelo STF, embora estejamos aqui a falar na Europa, onde não temos censura, mas o que é que, na sua opinião, dentro do que possa dizer, o que é que pode ter acontecido nessas eleições, no país que, tirando o Butão e se calhar mais outro país do terceiro mundo, são os únicos que têm urnas nessa modalidade, não é? Quem duvidar das eleições de 22, no Brasil, será preso. Preciso falar mais alguma coisa? Será preso. Pois. Até o Maduro mudou lá a sua forma de fazer eleições. Tem a urna eletrônica, nós temos aqui, e tem o voto impresso do lado da urna eletrônica. Repito, quem no Brasil duvidar das urnas eletrônicas, quem duvidar das eleições de 22, será preso e não terá prazo para ser julgado e não terá data para sair da cadeia. Exatamente, e essa resposta diz tudo e diz também do estado da liberdade de expressão no Brasil. Eu tenho entrevistado algumas figuras importantes, como Alexandre Garcia, Alan dos Santos, políticos como o seu filho Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, etc. E todos acusam que o STF está a matar a democracia, está a pisar a Constituição, está a asfixiar os seus cidadãos com os seus direitos elementares, nomeadamente com a liberdade de expressão e com o PL da censura que tivemos. Quão grave é a situação no que diz respeito aos direitos e à liberdade da democracia aí no Brasil? Com menos de $1 milhão e um telefone celular, eu me elegi presidente da República em 2018. A esquerda, vendo meu crescimento, tentou me assassinar. Uma facada que eu recebi no dia 6 de setembro de 2018. O delegado da Polícia Federal, que fez um inquérito sobre o assassino, o Adélio Bispo, concluiu que o Adélio agiu de forma isolada. Bem, esse delegado, que teve essa conclusão, acabou de ser nomeado diretor de inteligência da Polícia Federal pelo senhor Lula da Silva. Ou seja, Lula presenteou esse delegado e chegou à conclusão que a facada que eu tomei foi um mero maluco que deu a facada em mim. E você pode ver, nesse mesmo dia, quase no mesmo horário que ele deu a facada em mim, uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio Bispo. E por que isso? Se o Adélio tivesse, como ele deu a facada, se ele tivesse desaparecido ali, não fosse preso, poderia alegar que ele estava em Brasília. Seria o álibi perfeito. Nem isso a Polícia Federal investigou. No dia seguinte da facada, 6 de setembro de 2018, 3 advogados
foram para Juiz de Fora, onde eu estava, então, hospitalizado, com a facada, para defender o Adélio. Você pode ver, dia 7 de setembro, feriado nacional, 3 advogados, um com avião particular, vai para Juiz de Fora para defender a integridade do Adélio. Está na cara que não foi para isso. Foi para dar devido conforto ao Adélio, para ele ficar quieto, com toda certeza, que nada aconteceria com ele. Pois, mas temos informações aqui na Europa e em Portugal que estão a ser perseguidos jornalistas, parlamentares, às vezes alguns com crimes do futuro, e temos jornalistas como Alain dos Santos que tiveram que fugir, temos imensos outros jornalistas que fugiram aqui para Portugal por causa da perseguição. Estão também a atacar todos aqueles jornalistas e profissionais que pensem diferente da esquerda e do governo? Olha, tem vários jornalistas que estão nos Estados Unidos, temos também no Paraguai, além de muitas pessoas do povo também. Porque a perseguição em cima de quem estava no dia 8 de janeiro do ano passado, lá na Esplanada dos Ministérios, continua. Então ele sai daqui com medo de prisões. E já tivemos casos de condenações aqui de pessoas que nem estavam em Brasília. Ou seja, a perseguição é enorme em cima dos brasileiros. Vivemos, sim, uma ditadura em nosso Brasil, infelizmente. Mas e a questão do STF é que passa-se aqui a imagem que o STF é uma espécie de governo não eleito, acima do próprio governo, acima de tudo, absolutistas, que pisam a Constituição, mas que depois dizem frases como vencemos o bolsonarismo. Isto é real, essa situação, ter um Supremo que se gaba, se orgulha de ter vencido um candidato presidencial? Olha, a maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Agora, nós sabemos que o Lula da Silva é ligado ao ditador Maduro, ao ditador Ortega da Nicarágua, ligado também ao regime cubano, o Partido Comunista do Brasil aqui, que é base de apoio do Lula, é ligado à Coreia do Norte. Nós sabemos também que o Lula aqui acha que o Hamas não é um grupo terrorista, são pessoas apenas que lutam por uma autonomia e independência da Palestina. Então o Lula da Silva é ligado a esse tipo de gente. Como o Lula da Silva é ligado também às Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-terrorista lá da Colômbia. Então o Lula é esse tipo de gente que desgasta os valores familiares do Brasil, que ataca quem produz no Brasil, como por exemplo, ele detesta o agronegócio brasileiro, ele é contra o armamento do cidadão de bem, ele é um desarmamentista, ele ataca as religiões do Brasil, ele defende o aborto, defende a ideologia de gênero, ou seja, é uma péssima pessoa em todos os aspectos. E essa pessoa foi colocada lá por essas pessoas, no meu entender, ou foram ajudadas por essa pessoa, dizendo que ele fez voltar a democracia em nosso Brasil. Completamente diferente do sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Como eu te disse agora há pouco, não haverá o depoimento no dia 7, quarta-feira, aqui na cidade de São Sebastião, aqui no estado de São Paulo, mas eu me farei presente. E vocês verão a forma que a população se aglomera, se junta e se faz presente para me ouvir. Lula da Silva não consegue ir tomar um refrigerante numa padaria aqui no Brasil. As eleições dele foram comemoradas apenas dentro dos presídios. Mas nem no Nordeste teve qualquer comemoração pela eleição do Lula. Outra notícia já na tela. 8 de janeiro. Moraes vota para condenar pastor a 17 anos de prisão. Líder religioso teve antecedentes criminais considerados erroneamente em negativa de pedido de liberdade. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou neste sábado pela condenação do pastor Jorge Luiz dos Santos a uma pena de 17 anos de prisão. O líder religioso, que está preso desde o dia dos atos, teve os antecedentes criminais considerados erroneamente por Moraes em uma decisão do ministro que negou a liberdade a ele. A constatação está, inclusive, em um parecer da Procuradoria-Geral da República.
ao se manifestar sobre o pedido de liberdades mais recente feito pela defesa do pastor. No último dia 29, a PGR concordou com os advogados de Santos ao indicar que Moraes usou um homônimo ao citar os antecedentes criminais do líder religioso. O pastor até teria outros antecedentes, mas isso não impediria de deixar a carceragem. Segundo a PGR, Moraes já rejeitou ao menos 2 pareceres do órgão que recomendavam a liberdade provisória. Quando negou a liberdade ao pastor, o ministro do STF considerou que Santos havia sido condenado por estelionato e receptação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A defesa de Santos, porém, reforçou que o citado por Moraes não é do líder religioso, mas sim um outro homem, com outro RG e 10 anos mais velho. Os advogados classificaram a confusão como um grave equívoco. No mês passado, familiares do pastor chegaram a se manifestar na frente do prédio do STF com a faixa preso do 8 de janeiro e homônimo. Já no julgamento da ação penal contra Santos, que começou nesta sexta-feira, dia 2, Moraes afirmou que o líder religioso cometeu os crimes de abolição violenta do Estado, golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Além da prisão, Moraes votou por condenar o pastor a pagar com os outros condenados 30 milhões de indenização por dano moral coletivo. Associação criminosa armada. Aí eu faço uma pergunta: cadê as armas? Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.